Quem nunca se sentiu desafiado ao ler o livro de Apocalipse? Todos nós precisamos de humildade e reconhecer que, ao compararmos o livro de Apocalipse, a linguagem do livro de Apocalipse com o restante do Novo Testamento, temos a sensação que vamos pisar numa terra estrangeira, numa terra estranha. Por quê? A gente vem lendo o Novo Testamento, e provavelmente vocês já fizeram leituras anuais e já leram o Novo Testamento inteiro e começaram por Mateus, Marcos, Lucas, João, as narrativas tão vivas, cenas que se conectam uma após a outra, e parece que Atos dos Apóstolos continua com essa mesma natureza, as narrativas, cada movimento se conectando, histórias sendo contadas. Após o livro de Atos, parece que uma grande sessão epistolar, a gente lê Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. A gente começa a ler os textos de Paulo e encontramos novamente um estilo que não é tão estranho a nós. Nós estamos lendo cartas, temos um remetente, destinatários, assuntos. Entramos dentro das epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas, e de repente nos deparamos com um livro cheio de anjos, trombetas, bestas e tem até um dragão. Entende por que eu digo que em algum momento parece que entramos numa terra estranha? Mas essa linguagem era peculiar a um tipo de literatura, a um tipo de estilo literário, de gênero literário, um gênero que nós não estamos acostumados, mas a igreja do século I estava acostumada. Eu estou falando de um gênero literário chamado apocalíptica, ou o apocalíptico judaico. É um gênero literário muito comum no século I e que os judeus conheciam. A literatura apocalíptica é, de fato, um movimento literário muito complexo, porque abrange os escritos, não somente cristãos, mas os escritos judaicos como um todo, que são compreendidos não só no século I, mas já desde o século III a.C., esse tipo de linguagem já era utilizado nos escritos judaicos. Então nós estamos falando de algo que para nós pode parecer estranho, mas para os judeus do século I não. Eles estavam acostumados com esse tipo de gênero que se caracteriza principalmente com simbolismo, e por isso o livro de Apocalipse é tão simbólico. Mas também visões que comunicam transcendentalismo, ou seja, algo que transcende até mesmo a realidade, e tudo para fazer uma descrição que por vezes até parece para nós fantástica em relação à realidade, e fazendo tudo isso ainda apontando para o futuro. Ou seja, nós estamos falando de um tipo de gênero que é estranho ao que nós estamos acostumados, mas a igreja do século I não. E pode até parecer estranho, mas durante esse período, muitos livros de Apocalipse foram escritos. Existem outros livros de Apocalipse, livros não canônicos, livros não inspirados, mas que fizeram parte da tradição judaica, fizeram parte da cultura judaica, fizeram parte do cotidiano judaico. E a igreja, que recebe uma herança da cultura judaica, obviamente estava acostumado com esse tipo de texto. O que acontecia nesse período? Alguém se colocava a escrever um livro de Apocalipse. E aí surgiram muitos apocalipses que são chamados de pseudepígrafos. O que são escritos pseudepígrafos? Pseudo de falso e escritos, um falso escrito. Por exemplo, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão. Irmãos, Adão não escreveu o Apocalipse, nenhum tipo de Apocalipse. Então, o que estava acontecendo nessa época? Obviamente que esses textos não foram escritos por Baruque ou por Moisés. Eram autores desconhecidos, autores comuns, que escreviam seus textos e colocavam no título o nome de alguém que era reconhecido na cultura judaica. Que aí, se alguém pegasse um Apocalipse de Moisés, esse nome traria certo peso, um respaldo. Pare para pensar. Quem acreditaria num Apocalipse de Zeca? Então vocês já entenderam. Ninguém iria acreditar num Apocalipse escrito por Zeca. Mas se esse Apocalipse recebesse o título Apocalipse de Paulo, provavelmente esse texto seria recebido de uma forma diferente. Então,
Por isso que muitos desses textos são chamados de pseudepígrafos, porque são falsos escritos, nomes que foram dados apenas para respaldar o texto, mas que realmente nunca foram escritos por esses autores. Mas saber disso é importante, porque o fato de Apocalipse ser escrito por João, o Apocalipse canônico ter sido escrito por João, e compartilhar esses mesmos aspectos, essas características do gênero, nos ajuda a entender o que nós estamos lendo. Nós não estamos lendo um livro completamente estranho ao que a humanidade já viu. Talvez seja estranho para nós no século XXI, mas para a igreja do século I, não. Eles estavam acostumados com esse tipo de literatura, com esse tipo de linguagem. Seria comum para eles encontrar um livro que mencionasse dragões, bestas, anjos, trombetas e até mesmo a consumação dos séculos. Esse tipo de gênero foi conhecido como apocalíptica. Só que o livro canônico, o Apocalipse de João, não é só literatura apocalíptica. Por quê? Quando a gente lê Apocalipse, a gente também tem a sensação que estamos lendo uma carta. Há um destinatário ou destinatários, há um remetente, há um assunto. O livro foi destinado às 7 igrejas da Ásia Menor. Ou seja, nós estamos falando de pessoas reais. Nós estamos falando de um contexto histórico específico. A gente está falando do século I. Essas pessoas entenderiam o que esse livro estava dizendo. E esse é o nosso desafio. Como igreja no século XXI, nos dias de hoje, aproximadamente 20 séculos após esse texto ter sido escrito aos seus primeiros leitores, temos um grande desafio. Porque nós precisamos nos aproximar o máximo possível da maneira como os primeiros leitores pensavam para sondarmos o que João estava dizendo ou o que o próprio Jesus Cristo, porque é ele quem é a fonte dessa carta. É Jesus que diz a João, olha, escreve essas coisas, envia às igrejas, aos anjos que lideram essas igrejas. Então nós estamos falando de um livro que é uma literatura apocalíptica, então por isso que a gente tem essa linguagem estranha para nós, ao mesmo tempo é uma carta, e por fim, além disso, quando olhamos o verso de número 1, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Perceba como que esse livro também possui um peso profético. Então, o que é o livro de Apocalipse? É uma combinação perfeita, inspirada, em harmonia, onde 3 gêneros estão equilibrados. É literatura apocalíptica por causa da linguagem, mas é uma carta. E, ao mesmo tempo, precisamos ler Apocalipse como um livro profético, como se estivéssemos lendo Isaías, Jeremias, Oséias. É um livro profético. Apocalipse é um texto, de fato, extraordinário, é um livro extraordinário. E pensar no livro de Apocalipse também nos leva a olhar para a Bíblia como um todo, porque os escritos proféticos do Antigo Testamento tinham direcionamentos. Eles serviram para aquelas pessoas que ouviram os profetas, que ouviram Isaías, Jeremias, mas quando olhamos para Apocalipse, entendemos que João também usou esses livros, esses escritos proféticos, como fonte, como referência. Os profetas, muitas vezes, ao longo da história, apontaram para um momento específico da história em que Deus traria juízo, traria a consumação de todas as coisas, juízo contra os inimigos e até mesmo a salvação do seu povo. Nós acabamos de estudar o livro de Joel. Nós vimos aqui o modo extraordinário, belo, apaixonado, sobre como Joel apontou para o que nós entendemos que será o dia do Senhor. Então havia uma expectativa dentro do coração do povo de Deus a respeito desse grande momento, um momento decisivo da história. E juntamente com esse dia, os profetas nutriram uma esperança que era messiânica. Eles aguardavam aquele que traria o juízo, mas também a salvação, que traria a restauração. Então perceba como que essa expectativa nutriu a imaginação de muitas pessoas. Por isso a gente tem vários apocalipses. E não só Apocalipse, nós temos outros livros que também se enquadram dentro desse gênero. Por exemplo,
quarto de Esdras, que é um livro apócrifo, Enoque, que são livros que se enquadram também dentro desse aspecto literário da apocalíptica, falando da consumação das coisas que existem, enfim, apontando para momentos de juízos. Só que nenhum desses livros foram inspirados pelo Espírito Santo. E por isso eles não fazem parte do cânon bíblico. São frutos de imaginação, de criatividade, como pessoas podem hoje escrever. Mas quando nós olhamos para Apocalipse de João, nós estamos diante de um texto que foi inspirado pelo Espírito, para que nós também, juntamente com a igreja do século I, pudéssemos compreender as coisas que em breve devem acontecer. Esse livro foi deixado para nós e devemos ser encorajados a ler esse livro. Por vezes eu me espanto, me deparo com pessoas dizendo que tem medo de ler o livro de Apocalipse. E isso tem provocado dentro de mim uma inquietação, porque eu sei que a culpa desse medo não é só da pessoa. Essa culpa também é daqueles que ensinam, é minha. E por isso o Espírito Santo nos trouxe novamente a esse livro, porque a minha oração é que aqui dentro do Imersão nós possamos ser encorajados a nos aproximar desse texto que foi deixado a nós. É por isso que o Espírito nos impeliu, nos impulsionou a transmitir o que está acontecendo aqui, porque eu oro para que a igreja do Senhor Jesus seja encorajada e possa entender que o que vem está nele, estamos guardados nele. Não devemos ter medo do dia de amanhã, nós estamos no lugar mais seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, tem um lugar de descanso. Então nós precisamos nos aproximar desse texto. Somos chamados, sim, a entender, discernir esse conceito de Apocalipse. E veja que eu falei no plural de maneira intencional, seja importante, porque esse gênero literário, estranho para nós, mas comum para a igreja do século I, era marcado por aspectos específicos. Por exemplo, a estruturação do livro, dividindo o tempo e os eventos em espécies de pacotes específicos, de símbolos organizados. Então, pense em Apocalipse. Por isso nós temos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, pacotes. Isso era comum nos Apocalipses. E como o livro de João, o Apocalipse joanino, também é literatura apocalíptica, isso não deve ser para nós algo estranho. Ainda, quando olhamos para a literatura apocalíptica, percebemos como esse gênero tinha uma grande estima pelo valor simbólico dos números. Isso não é algo exclusivo do Apocalipse de João. Isso é comum a qualquer texto do gênero apocalíptico. Então, por isso vemos 7, 10, 3, e esses números se repetindo dentro do livro, porque isso faz parte do estilo literário. Apocalipse, de fato, é um livro inspirado, perfeito, e a forma como os sinais, os eventos são harmonizados deve fascinar o nosso coração. Todos nós que lemos o livro de Apocalipse precisamos nos render ao Espírito Santo e dizer a beleza e a perfeição que só poderia, de fato, ter vindo de Deus. Você pode pegar qualquer outro texto. Eu até pensei em trazer algum desses textos, mas se você ler algum desses outros textos, perceberá como que, por vezes, o texto apresenta falhas, até contradições. Mas quando lemos o livro de Apocalipse, ele não somente é perfeito em si mesmo, mas ele é perfeito em relação a toda a Escritura. Ele continua se comunicando, dialogando, explicando até mesmo a consumação de promessas que estão feitas lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Você vai ver no livro de Apocalipse, por exemplo, João nos dizendo que o dragão é a antiga serpente, Gênesis, que se chama Diabo. Ou seja, o livro de Apocalipse traz clareza em relação a toda a Escritura, porque é a palavra inspirada, infalível e inerrante do Senhor. Então nós podemos glorificar a Deus por ter esse texto em nossas mãos. Mas também precisamos reconhecer que nós não estamos acostumados com esse tipo de linguagem. Esse é o nosso desafio dentro do Imersão nessa estação. Essas características literárias não eram estranhas para a igreja do século I, mas para nós sim. E a nossa tarefa será nos debruçar sobre o texto, procurar a intenção de João, de alguma forma
ouvir o que João estava comunicando às igrejas, porque, escute isso, Apocalipse não tem várias mensagens. Apocalipse só tem uma mensagem. Somos nós que criamos essas outras mensagens, tentando interpretar o texto. A minha oração é que possamos ouvir a voz de Deus dentro desse livro. Obviamente que Apocalipse foi escrito para uma igreja real, pessoas reais. Nós estamos falando de pessoas que estavam sendo ameaçadas de morte. Pessoas que, por amar a Cristo, estavam de fato sendo mortas. Eram pessoas que tinham perguntas como nós temos. Você já parou para pensar nisso? Eram pessoas que tinham medo como nós temos. Eram pessoas que sangravam como nós. Pessoas reais. E eu creio que eles entenderam a mensagem de João. Obviamente que eles tinham vantagens em relação a nós. Eles estavam mergulhados no contexto histórico. Eles tinham familiaridade com a linguagem apocalíptica. Eles tinham o Antigo Testamento como escritura. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento como a nossa Bíblia. A Bíblia da igreja do século I era o Antigo Testamento. Por isso eles provavelmente não estranharam. Vou melhorar. Certamente eles não estranharam o texto como nós estranhamos. Só que eu creio que Deus quer nos encorajar aqui nessa noite. Porque nossa desvantagem não é decisiva para o que Deus quer fazer. Por quê? Nós também temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E eu creio, e eu declaro isso sobre as nossas vidas, que Ele, não eu, que Ele nos ensinará todas as coisas que precisamos saber para cumprirmos o propósito de Deus. Aquilo que está nesse livro, que foi deixado para nós. O Espírito nos ensinará. Então, essa desvantagem não pode nos fazer esmorecer, não pode nos fazer desanimar em nome de Jesus. Nós vamos avançar. Então, nós precisamos aqui da ajuda do céu. E eu sei que o céu está se movendo em nosso favor. Nós precisamos da ajuda do Espírito para sondar esse livro maravilhoso deixado para nós da parte de Deus. Se nós entendermos o que esse livro pode ter significado para os nossos irmãos lá no século I e buscarmos junto ao Espírito o que essas palavras significam para nós aqui no século XXI, eu creio que nós desempenharemos o nosso papel correto na interpretação desse livro. Isso é hermenêutica. Então nós precisamos olhar para o Antigo Testamento. Se prepare para ler muitos textos proféticos, textos que nós já lemos aqui. Já lemos no Imersão Isaías inteiro. Se prepare para novamente visitarmos Isaías. Nós acabamos de ler Joel inteiro. Se prepare para voltar aos textos de Joel. Porque esses textos eram as escrituras para os cristãos do século I. E esses textos funcionarão para nós como uma chave de interpretação desse livro. Porque, por vezes, as pessoas tropeçam na interpretação do livro de Apocalipse porque usam as chaves hermenêuticas, usam as chaves interpretativas erradas. Nós precisamos do Antigo Testamento para entender o livro de Apocalipse. Precisamos fazer esses paralelos. Além disso, eu sei que o próprio livro de Apocalipse também se explica. Ele é um livro simbólico, mas não é um livro de símbolos lançados ao esmo. Nós não estamos lendo o Apocalipse de Baruque. Nós estamos lendo um livro inspirado. Nós estamos lendo um livro que foi perfeitamente escrito e deixado a nós. Não há falhas nesse livro. Então, o próprio livro de Apocalipse se explica. Por exemplo, se você abrir a tua Bíblia em Apocalipse 17, no verso de número 1, veja o que o texto diz. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Até aqui. Eu acho esse texto muito propício para mostrar a vocês como o próprio livro de Apocalipse se explica. João está vendo, de maneira simbólica, uma meretriz. Ele de fato está vendo, ele está contemplando, é uma visão. Ele vê que essa meretriz está assentada sobre muitas águas. E aí eu pergunto a vocês, o que são essas águas? Veja o risco que corremos se tentarmos interpretar o livro pela nossa própria mente. Alguém vai dizer, essas águas são águas sujas, são águas turvas. Só que o próprio livro de Apocalipse nos diz o que são essas águas. Se você for até o verso de número 15, olha o que o texto diz. Falou-me ainda, as águas que viste, sabe aquelas águas lá do verso número 1? Onde a meretriz está assentada, sabe? Para que não tenhamos dúvidas.
Ah, será que isso que está sendo dito aqui são outras águas? Não, são as águas sobre as quais a meretriz estava sentada. Sim, essas águas são povos, multidões, nações e línguas. Nós não precisamos propor outro significado para essas águas. O próprio texto está dizendo, e eu afirmaria ainda, propor outro significado é distorcer o que o texto está dizendo. É contar algo que a Bíblia não está dizendo. Por isso a gente precisa ter o próprio livro de Apocalipse como uma segunda chave. A primeira, o Antigo Testamento, e a segunda, o próprio livro se explica. E esse é apenas um exemplo, temos outros. E veja como isso tudo é importante, porque nos dá a ideia do que significa o livro de Apocalipse. Lembra de Apocalipse 5? O Cordeiro comprou com o seu sangue o quê? Povos, tribos, línguas e nações. Você entende que João está nos mostrando que a obra do Cordeiro alcançou esses povos sobre as quais a meretriz estava dominando, assentada, porque nós estávamos nesse lugar. O livro de Apocalipse fala de uma batalha no mundo espiritual, que foi travada também na nossa realidade, porque Jesus veio até nós e ele triunfou na cruz do Calvário. Mas esse triunfo nos mostra que fomos resgatados, comprados para Deus Pai e constituídos reis e sacerdotes pelo sangue do Cordeiro. O livro de Apocalipse fala do triunfo do Cordeiro. A meretriz já está derrotada, meu irmão. Ela não mais domina sobre nós. Por quê? Porque embora ela esteja sentada sobre este mundo, nós já fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Aí eu olho para o livro de Apocalipse, eu sou encorajado a olhar para tudo que está escrito nesse livro. Ele não me põe num lugar de medo, ele me leva para um lugar seguro. Nós estamos guardados em Cristo Jesus. A primeira chave é o Antigo Testamento, a segunda é o próprio livro. Apocalipse é uma carta com teor profético, uma linguagem apocalíptica, ou seja, o gênero apocalíptico. E aí isso nos ajuda, então, a dar os primeiros passos dentro desse livro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você recebesse uma carta na tua casa hoje, qual seria a primeira coisa que você gostaria de saber? Pode parecer uma resposta muito simples, mas isso nos ajuda. A primeira coisa é saber quem é o remetente, quem enviou. Depois disso, o porquê alguém lhe enviaria uma carta? Qual o motivo dessa correspondência? E por que eu estou dizendo isso? É assim que Apocalipse começa. Volte para o Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo. A revelação não é de João. A revelação é de Jesus Cristo, nosso Senhor. O próprio Cristo se manifesta na autoria do próprio livro. Jesus mesmo, que traz a revelação e se coloca na autoria do livro. É ele quem vai falar com João. Note que desde o início, João está recebendo a revelação completa. Porque ele não recebe só a revelação de Jesus ou a revelação do Cristo. Ele recebe a revelação de Jesus Cristo. E por que isso é tão importante? Porque quando olhamos para o nome Jesus, isso parece nos mostrar a humanidade, porque Jesus de fato nasceu. Mas Cristo é o título, é o Messias, o ungido do Senhor. Então o que João está recebendo não é só a revelação do Cristo como homem, mas ele está recebendo a revelação do Cristo, o Messias, e agora ele o verá glorificado. Então o livro de Apocalipse nos leva a esse lugar. João está falando do Messias, João está falando do Filho de Deus, o Verbo que se encarnou, que habitou entre nós, o Verbo vivo, que morreu, mas que também ressuscitou ao terceiro dia, e é ele o responsável pela mediação dessas visões. Por isso o livro se abre de maneira perfeita. Por vezes alguns lidam com o texto de Apocalipse como se nós estivéssemos falando da revelação de uma besta. O livro de Apocalipse fala da revelação do anticristo, ou de um dragão, ou de Satanás, desde o início. E nós precisamos ter isso como uma base para caminharmos a cada semana. O livro está nos mostrando quem é Jesus Cristo. Apocalipse nos chama a focar em Cristo. Essa mensagem deve nos encorajar, pois as nossas vidas estão escondidas juntamente com Cristo. Quando você conhece Jesus, você conhece aquele em quem as nossas vidas estão guardadas. Quando nós recebemos a revelação de Cristo Jesus, nós então podemos avançar e, olhando para as Escrituras, se o contemplarmos aqui nessa noite,
eu creio que nós também seremos transformados à semelhança daquele a quem contemplamos. Nós viemos aqui para ser transformados pelo poder da palavra, meu. Revelação, no nosso texto em português, em grego, é apocalipse, que significa o ato de tornar descoberto, desvendar o que antes estava em oculto, porque João está prestes a ver Jesus como ele nunca tinha visto antes. Havia algo que João e até mesmo a igreja do século I precisava saber a respeito de Jesus, a respeito do plano eterno do Senhor. E eu sei que João foi um discípulo muito achegado a Jesus. Na ceia, o texto joanino coloca João ao lado de Jesus, recostado sobre os ombros de Jesus. Eu não tenho dúvidas da intimidade que João tinha. Contudo, em Patmos, João estava prestes a conhecer Jesus como nunca antes. Ele conheceria Jesus em sua glória. E a nossa oração nessa estação, dentro da imersão, é que possamos conhecer Jesus em sua glória. E que isso possa nos encorajar em relação às coisas que em breve devem acontecer. O livro tem teor profético. Ao ler o livro de Apocalipse, a igreja do século I entenderia que Jesus é soberano. Esse é o objetivo. Quando nos debruçamos sobre o livro de Apocalipse, precisamos entender que Cristo é soberano, que Ele está no controle e que os seus estão guardados. Se lermos o livro de Apocalipse e não contemplarmos a soberania de Cristo, o poder, a onipotência, nossa interpretação está equivocada. Alguma coisa precisa ser ajustada. A igreja do século I, ao ler esse texto, teria o seu coração incendiado pela revelação do soberano, aquele que tem tanto o presente quanto o futuro guardado em suas mãos, porque no fim, o livro de Apocalipse nos mostra, ele, o Cristo, triunfará. E em nome de Jesus eu declaro sobre nós estaremos guardados com ele. Esse é o livro de Apocalipse. Quando olhamos para o versículo de número 1, a revelação de Jesus Cristo, essa revelação foi dada por Jesus, mas Jesus recebeu do Pai. É isso que está no texto. Vamos ler o verso de número 1 com cuidado? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Foi o Pai que deu ao Filho, o Cristo. E o Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele quem? O Cristo, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A revelação foi dada a Jesus pelo próprio Pai. Ele, o Cristo, por intermédio do seu anjo, fala a João, e João passa a ser o responsável a notificar as 7 igrejas da Ásia a respeito das coisas que em breve devem acontecer. A gente vê aqui a coerência com toda a Escritura, com o texto do Novo Testamento. Nós vemos Deus Pai, como aquele que planeja. Ele planejou e entregou ao Filho, porque quem executa é o Filho. O plano eterno está no Pai, mas quem coloca o plano em ação é o Filho. É Ele que tem a responsabilidade de executar o plano eterno para todas as coisas. E quando falamos de um plano eterno, precisamos entender que a soberania do Senhor é reconhecida em toda a Escritura, inclusive dentro de Apocalipse. A história da humanidade está nas mãos de Deus. Essa é a mensagem de Apocalipse. O cerne é que Deus nunca perdeu o controle e nunca perderá. Só que, ao mesmo tempo, a abertura do livro equilibra de uma maneira maravilhosa a unidade que existe entre o Pai e o Filho, porque aqui eles estão juntos, lado a lado. Isso é importante. Alguns, por vezes, tentam separar o Pai e o Filho, tentando categorizar como se um ou o outro tivesse uma posição de superioridade. Mas o que Apocalipse nos mostra é que o Pai e o Filho, e sabemos que o Espírito, um só Deus. A bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 3, um só Deus. Tanto que o livro de Apocalipse, no capítulo número 5, aquele que está assentado sobre o trono é um símbolo, uma figura do Deus Pai. Só que o capítulo 5 também nos mostra que o Cordeiro está no trono. Como eles podem estar juntos no trono? Porque eles são um só. É isso que Jesus disse lá em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Só que João só entenderia isso de fato lá em Apocalipse, na ilha de Patmos,
quando ele olhasse para o trono e percebesse, ali está aquele que se assenta sobre o trono e o Cordeiro. Eles estão no trono. Glórias ao Cordeiro de Deus. Glórias àquele que está assentado sobre o trono. E a mensagem é as coisas que em breve devem acontecer. E entenda que breve não significa rapidamente. Às vezes a gente começa a pensar em algo que acontecerá num curto espaço de tempo. Apocalipse não está falando apenas a uma geração, não está falando apenas à igreja do século I. Eu ousaria dizer, Apocalipse não está falando apenas a uma geração que antecederá a volta de Cristo. Senão, esse livro estaria aqui para nós perdidos, se nós não formos a geração que verá a volta de Cristo. Se essa mensagem aqui está escrita só para aqueles que verão a volta de Jesus, esse livro está aqui sem propósito. Mas Apocalipse falou tanto para a igreja do século I, como para a igreja em todas as épocas, e falará até a vinda do nosso Senhor. Então, o livro de Apocalipse está falando para todos os cristãos, está falando a nós. Quando a gente pensa em escatologia, a gente logo pensa as coisas futuras, mas o entendimento escatológico não é apenas uma palavra referente a um futuro distante. Mas quando a gente fala de escatologia, e guarde isso no seu coração, eu já falei isso em algumas oportunidades, falei quando estudamos Gálatas, falei quando nós estudamos o livro de Joel, e aqui nós reafirmaremos novamente. O futuro escatológico já é uma realidade inaugurada, guardem isso. O que eu estou dizendo para vocês é que o fim já começou, o fim já foi inaugurado. Nós somos o povo do fim dos tempos. 1 Coríntios 10:11 nos diz, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no século I, o fim dos séculos já estão sobre nós. E aí a gente está esperando o fim dos séculos. E não entendemos que o futuro escatológico é algo que já está inaugurado. E se fizermos essa leitura, veremos que Apocalipse não fala somente do presente ou do futuro. Veremos que Apocalipse também fala de coisas que Deus já fez até no passado. O livro de Apocalipse está trazendo revelação do plano inteiro, para que a gente possa entender, de fato, o que Deus tem para nós. O foco deve estar na expressão devem acontecer, porque devem acontecer é no sentido de precisam ser colocadas em práticas. Elas vão ser destravadas, inevitavelmente. Quando a gente fala de devem acontecer, meu irmão, passará céu, terra. Mas essa palavra aqui, que permanece para sempre, ela se cumprirá cabalmente. Então, ao invés de pensarmos no termo breve e focarmos nele, João está dizendo, você está entendendo que isso aqui vai se cumprir? E precisa se cumprir? Ao passo que ganharmos clareza e discernimento sobre essas coisas, eu tenho certeza que nós seremos também habilitados a nos posicionar de acordo com o que Deus fez, está fazendo e em nome de Jesus fará. Esse é o nosso chamado. Meu irmão, se nós vamos ler o livro de Apocalipse, é para a gente se posicionar como igreja, como povo, sobre quem o fim dos séculos já está sobre. Somos nós. E isso produz em nós um senso de expectativa. Ou seja, nós aguardamos que essas coisas se cumpram. Isso gera em nós um senso de responsabilidade, porque eu falei isso em Joel. Se nós entendemos que o profético nos aponta o futuro e que esse futuro são coisas que devem acontecer, que inevitavelmente vão acontecer, como você deve viver aqui e agora? Muda a maneira de viver. Talvez algumas coisas estão frouxas dentro da caminhada de muitas pessoas, porque não estão discernindo corretamente o profético. A maioria dos judeus do século I tinham um pensamento norteado por um senso escatológico. Eles tinham clareza a respeito dessas coisas. Eles tinham uma expectativa aflorada lá no século I. Entenda que essas expectativas eram nutridas pelo Antigo Testamento, porque Isaías falou de um ungido do Senhor, falou de alguém que traria restauração. Isaías apontou para alguém que foi comissionado, porque assim Isaías fala, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Os judeus olhavam, quem é esse que vem? Ele foi ungido para trazer boas novas aos que estavam quebrados. Pensem os judeus ouvindo isso, eles esperavam esse que viria. Além disso, olhe para o século I. Não tem como a gente fazer aqui um desdobramento desse período, nós precisaríamos de mais tempo. As instabilidades políticas que eram uma marca daquele tempo.
o povo judeu não era um povo marcado apenas pela opressão romana nos dias de Jesus. Foi um povo que sofreu a opressão babilônica, a opressão medo-persa, os gregos, os macedônios. Então nós estamos falando de um povo que viveu debaixo de opressão. Eles estavam debaixo de pressões inimigas, constantemente ameaçados por nações, as crises religiosas. Se estudarmos o período interbíblico, intertestamentário, nós vamos ver a revolta dos macabeus, mas o que veio depois, um farisaísmo cego e que levou a nação de Judá, os judeus, Jerusalém, aqueles que estavam ao redor do templo, a uma prática legalista, crise religiosa, política, econômica. Então, no século I, os judeus tinham uma expectativa: virar alguém. Essa expectativa era uma expectativa escatológica, já lá antes de Jesus nascer. Só que quando Jesus nasce, parece que Jesus frustra todas as expectativas daquela época. Por exemplo, os fariseus, eles aguardavam o Messias, mas eles aguardavam o Messias davídico, que traria uma restauração nacional, juízo contra os inimigos. Eles esperavam que esse Messias inaugurasse uma era vindoura. Só que quando Jesus nasce, ele vem de uma maneira diferente. Não só os fariseus, havia uma expectativa também compartilhada pelos saduceus, e os saduceus nem acreditavam na ressurreição. Para eles, o Messias viria e ele teria uma missão de fazer a manutenção do templo, como que se o templo fosse guardado pelo Messias, o lugar da adoração fosse guardado. Havia os essênios, os sectários de Qumran, que eram grupos que estavam à parte, e eles tinham ainda uma expectativa mais confusa. Eles esperavam até 2 Messias, esperavam a purificação, uma guerra cósmica final. Os zelotes, por exemplo, e nós tínhamos um dos discípulos de Jesus que era um zelote. Eles esperavam um Messias que fosse um guerreiro, que fosse destronar Roma. Era esse Messias que os judeus esperavam. Mas eles esperavam por quê? Porque havia uma esperança messiânica, havia uma expectativa escatológica. Aí a gente pode entender por que Jesus frustrou as expectativas daquela época. Os judeus não conseguiram entender e discernir as profecias e as etapas do ministério do Messias. Eles esperavam um guerreiro, mas antes do guerreiro ser revelado, eles precisavam conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não conseguiam discernir que antes do Messias pisar sobre os seus inimigos, ele seria um Messias crucificado. Aí Paulo diz isso, é escândalo. Eles não conseguem entender. Até os discípulos tiveram dificuldade de entender isso, porque lá no sermão profético, quando os discípulos querem entender as últimas coisas, eles estão pensando nesse reino. Eles estão pensando na consumação de todas as coisas. Se não fosse a ação de Jesus, se não fosse a ação do Espírito Santo, eles também teriam fracassado. Lembra de Jesus com os discípulos de Emaús? Os discípulos estão deixando Jerusalém tristes. Por que eles estão deixando Jerusalém? Jesus os encontra no caminho e eles mesmos dizem: nós seguíamos alguém que pensávamos que era o Cristo e ele foi crucificado, ele morreu. Aí o que Jesus diz? Nécios, tardios em entender o que foi dito pela lei e pelos profetas. Vocês não entenderam o que os profetas disseram. Ou seja, vocês tinham uma expectativa e a expectativa de vocês foi frustrada, porque vocês não entenderam. Aí o que Jesus faz? Jesus não desiste dos seus. Aí ele começa a expor, desde Moisés até os profetas, as coisas que eram a respeito do ministério de Jesus. E eu quero dizer, meu irmão, que os inimigos conhecerão o conquistador ungido. Virá o dia em que o lagar da ira será pisado. Haverá um dia em que todos nós estaremos diante do reto juiz. Mas nesse dia, nós que estamos já hoje com a nossa vida guardada, escondida nele, estaremos também guardados para sempre com ele. Nós somos guardados. Assim, essa ideia de uma escatologia inaugurada permeia toda a teologia do Novo Testamento. Então, quando nós falamos dos evangelhos, os evangelhos são escatológicos. Se prepare, meu irmão, para ler a Bíblia de uma maneira completamente diferente. Zeca, como assim os evangelhos são escatológicos? Os evangelhos dizem: as promessas, aquelas antigas, se cumpriram. A mensagem de Mateus: o reino de Deus chegou. O tempo já está
inaugurado. Essa é a mensagem dos evangelhos. E veja por que isso é tão importante. Às vezes a gente se prende nos sinais e deixa de entender para quem, ou ainda, para quando os sinais estão apontando. Mas eu creio que a gente está ganhando clareza aqui nessa noite e nós vamos avançar dentro desse livro maravilhoso. E é essa sensação que a gente tem quando lê o Novo Testamento e não só os evangelhos, mas as cartas paulinas. Paulo fala de algumas coisas que parece que já estão inauguradas e outras que ainda não. Paulo diria à igreja de Colossos e também para nós que nós já ressuscitamos com Cristo. Colossenses 3. Mas ao mesmo tempo ele diz à igreja de Roma que nós aguardamos a redenção dos nossos corpos. Ele diz à igreja de Corinto que ainda ressuscitaremos. Aí você diz, mas Zeca, como assim? Eu já ressuscitei? Eu vou ressuscitar? O que Paulo está dizendo? É alguma contradição? Não. É porque esse reino já foi inaugurado e espiritualmente nós já temos a vida eterna com Cristo. Essa vida já é real, mas ainda aguardamos a redenção dos nossos corpos. E nós que já temos as primícias do Espírito, eu declaro, isso é palavra, nós aguardamos esse dia. E como que aguardamos? Gemendo. Não é só a criação que geme, aguardando com uma ardente expectativa a revelação dos filhos. Nós que também já temos a vida eterna aqui dentro de nós, esperamos esse dia. Por isso que clamamos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E essas coisas em breve devem acontecer. Elas acontecerão, meu irmão. Então nós estamos nesse lugar entre o já e o ainda não. É essa tensão da inauguração e a consumação. Nós somos o povo do fim dos tempos. Apocalipse foi escrito para nós. Eu sei que precisamos do Antigo Testamento, precisamos ter algum conhecimento dos evangelhos para entender o livro de Apocalipse, e por isso talvez não seja recomendado, é o primeiro livro que eu preciso ler. Não. Mas em algum momento da nossa jornada cristã, nós precisamos fazer o que estamos fazendo aqui, nos debruçar sobre o livro de Apocalipse com cuidado e sondar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para esse tempo. O livro de Apocalipse nos mostra que o fim dos séculos tem chegado sobre nós. E os sinais já estão aí. A gente sabe. Só que pelo fato de discernirmos de maneira inapropriada os sinais, quando olhamos para os sinais, ficamos com medo, preocupados, inquietos. Ficamos debaixo de dúvidas. Mas o que está acontecendo? E aí a gente entra em discussões que parecem nunca terem ocupado a mente da igreja no século I. A gente começa a focar na tribulação ao invés de focar no Cristo. Você vai ouvir ensinamentos sobre Apocalipse e parece que as pessoas já esperam saber sobre a grande tribulação. Se vamos ser arrebatados antes ou depois. Não quero frustrar as expectativas de vocês, mas nessa estação nós vamos olhar para o Cristo. E eu sei que o Espírito nos ensinará todas as coisas. Quando nós estivermos focando no Cristo e essas questões surgirem, vocês vão perceber que essa pergunta não é decisiva e tampouco a resposta. Porque o que o livro de Apocalipse nos chama é a vigilância e a sobriedade em tempo e em fora de tempo, a todo momento. Claro que a gente talvez se esbarre com esses termos, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, pós-milenismo, mas essas coisas não são decisivas para entendermos a mensagem do livro de Apocalipse. Não são. E se as pessoas estão com dificuldade de entender o texto de Apocalipse, é porque estão focando na tribulação ao invés de focar no Cristo. Eu oro para que o Espírito nos mostre as coisas que nós precisamos saber. Porque o verso de número 2 diz que João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Perceba que ao receber a revelação, agora caberia a João atestar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. João precisa se posicionar. A palavra grega aqui para atestar é martireo, que significa ser uma testemunha, testificar. E é importante saber que testemunho em grego também é martiria. Por quê? Porque as expressões testemunho, testemunhar,
fazem parte do cerne da mensagem de Apocalipse. João está dizendo: mantenham-se firmes, porque vocês são testemunhas de Cristo. E como essa posição é desempenhada? Carregando a mensagem na sua própria vida, custe o que custar, até o fim. A gente precisa entender que o chamado de Apocalipse é: eu preciso ser fiel até o fim, porque os dias são maus. E essa igreja aqui no século I entendia isso, porque tinha mãe vendo o seu filho ser devorado por um leão. Ela sabia o que precisava fazer. Aí tem muito crente hoje que está roendo a corda. Por quê? Porque não entendeu a mensagem do livro de Apocalipse. João estava sendo chamado não apenas para ser uma pessoa que fazia uma proclamação pública. Agora eu vou falar. Não, João estava sendo alguém que deveria sustentar a mensagem até o fim, em face à grande pressão que estava sendo colocada sobre a vida dele. A igreja, nós, meu irmão, somos chamados a sustentar essa mensagem até o fim. Mas chegará um tempo em que a igreja pode ser perseguida, vão fechar a igreja. Meu irmão, eu já disse isso e eu repito. Você acha que as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor? Podem fechar o templo, podem caçar o CNPJ, mas a igreja do Senhor Jesus permanecerá, meu irmão, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É porque a gente começa a pensar que a igreja é CNPJ. Mas estão sendo perseguidos, estão sendo presos. Por amor a Cristo, sustentaremos essa mensagem até o fim. É esse o chamado. Então, Zeca, você está contra os CNPJs, contra as instituições? Obviamente que não. Mas se o inimigo conseguir caçar um CNPJ, eu te garanto, isso jamais será suficiente para calar a igreja do Senhor Jesus. Jamais. É essa igreja que eu quero me tornar. É essa igreja que nós estamos nos tornando em nome de Jesus. Não, o chamado de todo cristão é o martírio, se preciso for. Escreva isso na tábua do seu coração. O nosso chamado é ao martírio, se for necessário. Não estou dizendo que todos seremos mártires. Não, lógico que não. Mas nós precisamos estar prontos para sustentarmos o testemunho de Cristo até o fim. Porque se assim não for, não entendemos a palavra e a missão que recebemos. Nós recebemos a missão de pregar a palavra de Deus, de pregar o evangelho da verdade, como testemunhas dessas boas novas, porque essa luz já nos alcançou. Nós já somos nova criatura. E como queremos chegar naquele dia? Nós cantamos: como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Só que se nós não estivermos dispostos a sustentar essa mensagem até o fim, só estamos cantando com os lábios. Chegará um dia em que todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. E eu espero esse dia. E isso faz parte do testemunho que nós carregamos e comunicamos a esse mundo. E esse testemunho não é o meu testemunho apenas, ou o testemunho de João. João entendia que o seu testemunho era indissociável ao testemunho de Cristo. O testemunho que a gente carrega é o testemunho do próprio Jesus. E eu não consigo imaginar um privilégio maior do que ser colocado nessa posição. E então a gente vai até o verso de número 3, que diz: bem-aventurado, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O livro de Apocalipse olha para aqueles que estão guardando essa palavra e diz: vocês são bem-aventurados. Na verdade, há 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Apocalipse 1:3, 14:3, 16:15, 19:9, 26, 22:7 e 22:14. Mas eu gostaria que você, nesse momento, entendesse que 7 bem-aventuranças são declaradas no livro de Apocalipse. Lembra do Sermão do Monte? Aqui também há uma série de bem-aventuranças, só que ela está diluída ao longo de todo o texto. E lembra que eu disse aqui no início que a literatura apocalíptica tem uma certa estima pelos símbolos a respeito dos números? Por que não 6 bem-aventuranças? Por que não 8? Por que exatamente 7? Nós vamos ver que em todo o livro de Apocalipse, também como nas Escrituras, 7 sugere algo que é perfeito, algo que é completo.
Eu quero te dizer que, meu irmão, nós somos completamente bem-aventurados nele. O livro de Apocalipse nos mostrará que a plenitude das bênçãos acompanharão a sobriedade e perseverança. Quer ser bem-aventurado? Seja sóbrio e persevere até o fim. Por isso que, por vezes, encontramos cristãos dentro da casa do Pai, mas parece que estão como órfãos, não conseguem avançar, parece que estão sempre num lugar se sentindo desprovidos da bênção do Senhor. É necessário discernir a mensagem. Existem padrões esperados pelo Senhor. Ele está olhando para nós. Ele aguarda. Há uma expectativa. Eu sei que esses padrões, essa conduta, pode te levar para um lugar de adversidade. Se parecer com Cristo, te colocará em risco de perseguição. Mas e aí? E se o fato de você se parecer com Cristo te colocar em risco de martírio? É real. Só que Apocalipse não está falando apenas de perseguição, adversidades e martírio. O livro de Apocalipse está falando que para esses há consolo, há recompensas. Aqueles que perseverarem fielmente até o fim, não tenha dúvidas, você é mais do que feliz. Você é bem-aventurado. A expressão bem-aventurado extrapola o nosso entendimento de felicidade. Há algumas traduções que tentam facilitar a leitura e diz feliz é o homem. Essa expressão feliz não dá conta do que é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado não se resume a uma condição de um sentimento interior. Eu estou me sentindo feliz aqui dentro do meu coração. Eu estou sentindo uma felicidade, como se fosse algo da nossa parte. Mas a condição de bem-aventurança é um ponto de vista onde os outros olham para nós e não conseguem entender. Por isso, bem-aventurados os que choram. Não faz sentido, é loucura, tem lágrimas caindo. Mas ele diz, a esses há uma promessa, serão consolados. Então não tem a ver com felicidade. Bem-aventurado é ser mais do que feliz. Mesmo quando choramos, somos abençoados pelo Senhor. Mesmo quando estamos nas estações de adversidade, nós somos abençoados pelo Senhor. Mesmo que a tua semana pareça começar como um furacão, eu não sei como está a sua segunda-feira, nem imagino a tua semana, mas eu quero te dizer que ainda assim, num lugar de sobriedade e perseverança, nós somos abençoados. E a primeira bem-aventurança, serão 7, mas a primeira está sobre aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Essa expressão aponta para um modelo de culto cristão. Nós estudamos aqui Colossenses. Como é bom, né? Caminhar com consistência nas Escrituras. Quando nós estudamos aqui Colossenses, Paulo pediu aos colossenses que a carta fosse lida na igreja de Colossos, mas que também depois fosse lida na igreja em Laodiceia. E a carta que foi lida em Laodiceia fosse lida na presença de todos os irmãos em Colossos. Por que isso? Era comum os escritos chegarem até as igrejas e esses textos serem lidos publicamente. Mas quem lia era uma pessoa. Por isso que na tua Bíblia aí está bem-aventurado aquele que lê, no singular. Mas a bênção não está só sobre aquele que ministra. Ele está dizendo, mas não se preocupem, porque aqueles que ouvem também são bem-aventurados. E aí veja que há uma bênção prometida. Será que essa bem-aventurança não pode nos alcançar aqui hoje? Se nós ouvirmos, ao invés de rejeitarmos o texto de Apocalipse, ao invés de cedermos ao medo, às inquietações teológicas que não produzem devoção, por isso eu estou orando aqui em meu espírito. Eu quero que a nossa jornada produza devoção, amor por Cristo. Devemos orar ao Espírito Santo para que essas palavras encham os nossos púlpitos. E então, se fizermos isso, não encontraremos essas bênçãos. Meu irmão, eu declaro em nome de Jesus, à medida que guardarmos essa palavra, experimentaremos a fidelidade dela. E não só a fidelidade dessa palavra, mas a fidelidade também de quem está prometendo. Jesus é fiel. E aí, por fim, eu quero destacar que não basta apenas ter a oportunidade de ensinar essa palavra como eu estou tendo aqui nessa noite, esse privilégio.
e nem apenas de alguém que está aqui como um grupo também reunidos, estudando essa palavra. Não se resume a isso. É necessário guardar as coisas nela escritas. Diga, guardar. Embora ouvir e guardar sejam termos que costumam aparecer juntos nos textos bíblicos, essa ordem está conectada à conduta prática daquilo que nós temos ouvido. Então nós vamos ler o livro de Apocalipse, mas não é só para saber sobre algo que está no futuro. Ela precisa afetar a nossa prática. Ela precisa afetar a nossa conduta. Ela precisa modificar a maneira como caminhamos. No Sermão do Monte, Jesus fez uma ilustração com uma pequena símile. Ele conta a parábola dos 2 fundamentos. E eu acho muito pertinente isso, não está aqui nas minhas anotações, mas eu lembro que Jesus iniciou o Sermão do Monte com algo que nós estamos falando aqui. Como se inicia o Sermão do Monte? Com as bem-aventuranças. E como ele termina o Sermão do Monte? Dizendo que aquele que ouve e pratica essas palavras, eu direi a quem é semelhante. É semelhante a um homem sábio, prudente, um construtor que edifica a sua casa sobre a rocha. Que vem a tempestade, vem a inundação. Então deixa vir a semana, irmão. Deixa vir o mês de março, deixa vir abril, deixa vir 2026. Deixa vir a tempestade. Vai passar e a casa continuará de pé. Mas aqueles que ouvissem e não praticassem, aí Jesus o compara a alguém insensato. É aquele que constrói a casa sobre a areia. É a mesma construção, os mesmos materiais. Ou seja, está ouvindo a mesma palavra, mas o fato de não praticar, vem a tempestade. E Jesus diz, grande é a ruína sobre aquele construtor e sobre toda a casa. Aqueles que entrarem em contato com essa palavra, com o livro de Apocalipse, é chamado a um ambiente de bem-aventurança. Mas nós precisamos guardar essa palavra de modo que ela afete o nosso modo de viver. Estes, o livro já está dizendo, vocês são bem-aventurados. Ou seja, à medida que entendermos as coisas que em breve devem acontecer e guardarmos essas palavras, nos movermos alinhado com a revelação de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Mesmo que os homens nos vejam sofrendo perseguições e enfrentando adversidades nesse mundo real, nesse mundo que jaz no maligno, Jesus está nos vendo aqui nessa noite também. E Ele está nos garantindo consolo, receba força, receba em nome de Jesus recursos sobrenaturais para que cumpramos o propósito para o qual nós existimos. E cumpramos esse propósito e ainda, meu irmão, e sejamos recompensados. Quando? Em breve. Em breve. É por isso que essas palavras são palavras de uma profecia, como está no verso número 3. Nós não estamos lendo um Apocalipse de Baruque, nós não estamos lendo um livro de Enoque, um Apocalipse de Adão, de Moisés, não. Nós estamos lendo a palavra fiel e infalível do Senhor, que se cumprirá brevemente e que tem poder para nos transformar. E se cumprirá porque o tempo está próximo. Já está sobre as nossas vidas. Já foi inaugurado. O profético está apontando para o futuro, a fim de nos posicionar agora, no presente. Então, quando saímos daqui, possamos sair daqui olhando para o céu, dizendo, está vindo. Mas nessa espera, independente de pressão, meu irmão, de perseguição, para de se preocupar com besta, com anticristo, com falso profeta. Para de se preocupar com isso. Louve a Deus por você estar escondido na fenda da rocha. Meu irmão, o restante está guardado nele. Se formos arrebatados antes, glórias a Deus. Se os pós-tribulacionistas estiverem certos, glórias a Deus, mas independente de qualquer coisa. E aqui, meu irmão, a única coisa que eu quero declarar nessa noite é: nós estamos guardados na fenda da rocha. Ponto final, é o que João diria para nós. João iria ficar, como assim? Vocês estão falando de quê? Não foi por isso que eu escrevi. Eu escrevi para que vocês estivessem seguros, não amedrontados, que vocês estivessem sendo encorajados. Então, se nós entendemos o que está por vir, se posicione hoje. Eu falei sobre isso no livro de Joel e eu acho que é apropriado aqui. Você já assistiu a reprise de um jogo de futebol cujo resultado você já sabia?
Mesmo que o seu time preferido estivesse sendo massacrado, ao se assentar para assistir a reprise, você já sabe como vai ser o final do jogo. Você já sabe quem ganha. E o livro de Apocalipse está nos mostrando quem triunfa. Sabe, a profecia no contexto bíblico incluía um discernimento da realidade, dessas coisas, dos fatos, mas tudo isso sob a luz da exclusiva vontade de Deus. A gente precisa parar de interpretar o livro de Apocalipse de acordo com a nossa vontade e deixar que o livro revele a vontade soberana de Deus. O espírito profético autêntico nunca será refém das nossas vontades. É isso aí, graças a Deus. Só existe um que está assentado sobre tudo e todos, e ele é soberano. E posso dizer uma coisa? O livro de Apocalipse nos diz que isso é inegociável. O chamado feito a nós aqui nessa noite é conhecermos a Jesus em sua glória, poder, majestade, onipotência. E como o mundo será abalado também por ele. O livro de Apocalipse nos mostrará isso. E essas coisas, em breve, devem acontecer. Mas enquanto o aguardamos, e eu sei que há uma expectativa, como nós desejamos esse dia, em que todas as coisas serão colocadas no seu lugar, devido lugar, tudo será julgado, nada escapará do reto juízo. Enquanto o aguardamos, porque não aguardamos apenas um momento, mas aguardamos uma pessoa. Enquanto o aguardamos, perseveraremos fielmente e até o fim. A resiliência e o amor maduro serão uma marca da noiva do Cordeiro no fim dos tempos. E se o fim dos séculos já está sobre nós, essas características estão sendo geradas também aqui dentro do nosso coração. Nossos irmãos do século I encontraram esse caminho e eu creio que o Espírito Santo também está reavivando esse caminho dentro dos nossos corações aqui nessa noite. Para cada um que ouvir essa palavra, sabemos que essa palavra está chegando a outras pessoas. A nossa oração é que os nossos corações sejam incendiados pela revelação do Cristo glorificado no presente tempo. E nós aprenderemos sim as revelações contidas nesse livro, mas também amaremos tudo que o Espírito nos ensinará. E essa é a nossa oração. Essas coisas em breve devem acontecer e eu quero aprendê-las. E eu oro para que o Espírito nos ensine. Eu sei que será um desafio, mas nós não estamos em desvantagens decisivas em relação à igreja do século I. Por quê? Porque o ponto mais importante, crucial, nos conecta. A igreja do século I tinha o Espírito Santo e nós também o temos aqui nessa noite. Tudo que precisamos, Ele nos ensinará, e eu creio que nós seremos então encorajados. As adversidades, as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Nós cresceremos em amor por Cristo, porque nós continuaremos contemplando a beleza de Jesus. Eu oro nessa noite para que a revelação cresça dentro dos nossos corações. Não temeremos as coisas que devem acontecer, em nome de Jesus. Vamos focar naquilo que temos, ao invés de focarmos em tribulação, que possamos focar no Cristo. E com os olhos dele, ele nos sonda, e ele nos conhece, ele nos ensina, ele nos lidera, o Espírito está conosco. O que você enfrentará essa semana, meu irmão, não pode te parar. Não tema os dias vindouros, não tema o amanhã. Se podemos ter a confiança a respeito de tudo que o livro de Apocalipse está apontando e falando, por que você acha que isso aqui é só para um dia, lá em não sei quando? O impacto dessa palavra está sobre nós aqui nessa noite, hoje. E aqui eu quero orar com você. Coloque a tua mão sobre o teu coração, feche os seus olhos e peça ao Senhor a liderança do Espírito para que Ele te ensine a revelação de Jesus Cristo contida no livro de Apocalipse. Senhor Jesus, nós oramos. Pai amado, soberano, Tu tens o controle de cada aspecto das nossas vidas. Senhor, sabemos que